Nasci em uma família profundamente enraizada nos antigos ensinamentos dos Vedas, seguindo um caminho espiritual disciplinado desde cedo. A profunda sabedoria e percepção oferecidas pela filosofia hindu me cativaram e, à medida que cresci, minha devoção a ela também cresceu. Quando cheguei à idade adulta, minha vida era totalmente dedicada ao papel de guru, um guia espiritual para aqueles que buscavam iluminação e compreensão em um mundo cada vez mais caótico. Meu nome é Ravi. Por décadas, acreditei que estava trilhando o caminho mais elevado e justo para a verdade. Todos os dias começavam antes da primeira luz do amanhecer, quando eu me dedicava a horas de meditação e canto, buscando me alinhar com o divino. Minha vida estava ancorada nos textos sagrados, as escrituras do hinduísmo, onde descobri as lições atemporais do karma, dharma e sansara, o ciclo eterno de nascimento, morte e renascimento. Esses ensinamentos não eram meras palavras para mim, eles eram a base da minha existência, moldando cada pensamento, decisão e visão. Eles forneceram clareza em um mundo que muitas vezes parecia nublado, servindo como guia definitivo para viver uma vida de propósito e pureza espiritual. Como guru, tornei-me o refúgio espiritual para muitos, oferecendo orientação e consolo para aqueles sobrecarregados pelas lutas da vida. As pessoas vinham até mim em busca de respostas para perguntas sobre seu propósito, sua moralidade e seus medos do que está além desta existência terrena. Com a sabedoria que adquiri ao longo de anos de estudo e prática, ensinei-lhes que nossas ações moldam nosso destino, que é por meio de ações justas e serviço altruísta que alguém pode se libertar do ciclo infinito de reencarnação. Preguei o caminho para moksha, libertação do sansara, um estado de liberdade suprema e despertar espiritual. Embora minha vida parecesse rica em significado e realização, houve momentos de dúvida, sussurros que tentei silenciar. Apesar da minha dedicação e disciplina, um desconforto persistente ocasionalmente surgia em minha mente. E se houvesse algo mais? E se o caminho ao qual me dediquei não fosse toda a verdade? Mas tais pensamentos pareciam uma traição, não apenas das minhas crenças, mas também dos seguidores que me procuravam em busca de orientação. Eu não podia me permitir alimentar essas dúvidas, então as enterrei bem fundo. Eu sempre mantive uma visão respeitosa de outras religiões, reconhecendo a devoção daqueles que buscavam Deus de suas próprias maneiras únicas. No entanto, no fundo do meu coração, eu acreditava que o hinduísmo oferecia a compreensão mais completa do divino. Eu admirava a figura de Jesus, mas apenas como um professor sábio, um homem iluminado que havia alcançado grande profundidade espiritual, semelhante aos sábios de nossa própria tradição. A ideia de aceitá-lo como divino era incompreensível para mim. Parecia impossível, até mesmo absurdo. A vida continuou em seu ritmo familiar, retiros de meditação, discursos espirituais e o fluxo pacífico de ensinamentos. Mas em uma noite comum, tudo mudou em um piscar de olhos. Eu tinha acabado de liderar uma sessão de meditação e decidi dirigir para casa em vez de ficar no ashram durante a noite. As estradas estavam excepcionalmente silenciosas, e uma estranha sensação de quietude pairava no ar. Mas aquela calma pacífica se despedaçou em um instante. Um caminhão desviou para minha faixa, seus faróis me cegando. Não houve tempo para reagir, nem para me preparar para o impacto. A colisão foi ensurdecedora, uma ruptura violenta da calma que havia definido minha vida. Lembro-me de fragmentos dos momentos que se seguiram, o som horrível de metal sendo triturado, a sensação do meu corpo sendo violentamente jogado para dentro do veículo e os gritos abafados de pânico daqueles que estavam por perto. Então, a dor veio, aguda, avassaladora, como se cada célula do meu corpo estivesse se despedaçando. Mas até a dor logo começou a desaparecer, substituída por um silêncio profundo, quase surreal. Eu me vi suspenso em um espaço estranho e desconhecido, como se meu corpo não me pertencesse mais. O mundo físico ficou distante, suas cores e sons se dissolvendo em um zumbido assustador.
A quietude ao meu redor era diferente de qualquer paz que eu já havia experimentado durante minhas meditações. Esta não era a calma tranquila que eu buscava há anos, era uma transição, um limiar para algo muito além da minha compreensão. Eu me senti me afastando cada vez mais, deslizando para um reino que eu ainda não conseguia compreender. Um pensamento cruzou minha mente brevemente: este é o fim. Mas não foi o medo que me dominou, foi a curiosidade. Havia uma sensação inexplicável de que eu estava prestes a encontrar uma verdade muito maior do que qualquer coisa que eu tinha aprendido ou ensinado em todos os meus anos de devoção. A última coisa que ouvi antes de tudo escurecer foi uma voz distante, talvez um paramédico, gritando: estamos perdendo ele. E então, o mundo desapareceu na escuridão completa. O que aconteceu a seguir desvendaria tudo o que eu acreditava ser verdade e me forçaria a confrontar as perguntas mais profundas que eu havia suprimido por anos. Eu estava entrando no desconhecido, um lugar onde as verdades que eu tanto estimava seriam testadas contra uma força muito maior do que eu. Eu me vi flutuando, sem peso, em um reino que parecia familiar e estranho. Abaixo de mim, eu podia ver meu próprio corpo, amassado e quebrado em meio aos destroços do carro. Os paramédicos trabalhavam freneticamente, seus rostos cheios de tensão e urgência, mas suas vozes pareciam abafadas, como se viessem de um mundo distante. Eu podia ouvir suas palavras, sem pulso, limpe as vias aéreas, mas elas estavam desaparecendo, como ecos de outro reino, conforme eu me afastava mais do mundo que eu conhecia. Por um breve momento, não percebi que estava separado do meu corpo. Tentei falar, me mover, mas nada aconteceu. O pânico começou a crescer dentro de mim quando vi minha forma sem vida abaixo, ensanguentada e imóvel. Isso era algum sonho vívido ou eu tinha entrado inconscientemente em um estado profundo de meditação? Mas então, a verdade fria e inegável me atingiu: eu não estava mais no meu corpo. Uma estranha sensação de distanciamento tomou conta de mim, uma estranha calma que substituiu o pânico inicial. Não senti dor, nenhuma ligação física com os destroços ou o caos ao redor deles. Em vez disso, observei tudo com uma clareza que parecia quase alienígena, como se eu estivesse observando a vida de outra pessoa. Meu próprio rosto, pálido e imóvel, parecia o de um estranho. O tempo perdeu seu significado neste estado estranho e suspenso entre dois mundos. Não havia passado ou futuro, apenas a sensação de observação sem peso e onírica. Então, da periferia da minha consciência, notei algo extraordinário, um brilho suave e radiante emergindo da escuridão ao redor. Não era como a luz bruxuleante de uma vela ou o brilho forte do sol. Esta luz era diferente, viva com uma energia que pulsava com calor e convite. Ela ficou mais forte, mais vibrante, até consumir minha visão. A luz não era apenas brilhante, era tangível, como se estendesse a mim, envolvendo-me em seu calor com uma atração inegável. Eu passei minha vida inteira em busca da iluminação espiritual, buscando paz e unidade com o divino por meio da meditação e da devoção. No entanto, essa luz era diferente de tudo que eu havia encontrado em todos os meus anos de introspecção. Não era a quietude serena a qual eu havia me acostumado, era viva, proposital e cheia de uma presença que eu não conseguia definir. Meu primeiro instinto foi hesitar. Essa não era a unidade que eu havia buscado por meio dos ensinamentos do Bhagavad Gita ou das práticas meditativas que havia dominado ao longo de décadas. Era algo diferente, algo desconhecido, mas profundamente íntimo. Tentei raciocinar comigo mesmo, questionando se isso poderia ser uma visão kármica me guiando para o próximo passo em minha jornada espiritual. Mas antes que eu pudesse entender, a atração da luz se intensificou. Tentei resistir, incerto de onde isso me levaria, mas minha resistência foi inútil. Era como se a luz tivesse um poder inegável sobre mim. O calor que irradiava da luz não era meramente físico, parecia penetrar profundamente no âmago do meu ser, dissolvendo minhas dúvidas e medos.
Ela carregava consigo uma sensação avassaladora de paz, uma garantia de que o que quer que me esperasse era parte de algo muito maior do que eu. A luz não era apenas convidativa, era atraente, como se contivesse respostas para perguntas que eu ainda não ousara fazer. Comecei a me aproximar dela, não por escolha, mas por uma força irresistível que parecia me guiar. A cada momento que passava, eu me sentia atraído para mais perto da luz. A cada centímetro, as camadas do meu antigo eu começaram a desaparecer. Minhas dúvidas, minhas crenças firmemente arraigadas, meu próprio senso de identidade, tudo parecia insignificante diante dessa presença radiante. Eu não era mais Guru Ravi, o líder espiritual que passou a vida ensinando os outros sobre o caminho para a iluminação. Eu era simplesmente uma alma, livre e vulnerável, caminhando em direção a algo muito além da minha compreensão. À medida que me aproximava, a luz me envolveu completamente, me banhando com um calor que parecia a forma mais pura de amor. Era como se cada pergunta que eu já carregava, cada dúvida e medo, estivessem sendo respondidos sem uma única palavra. Eu me senti visto, compreendido e conhecido de uma forma que nunca havia experimentado antes. Esta não era a força divina impessoal que eu sempre imaginei. Era algo profundamente pessoal, íntimo e infinitamente poderoso. Por um breve momento, hesitei novamente, questionando se eu era digno de me aproximar de tal presença. Mas a luz pareceu responder aos meus pensamentos, como se pudesse sentir minha incerteza. Seu calor se intensificou, dissolvendo meus medos e me enchendo com uma sensação de aceitação que desafiava a explicação. Era como se a luz estivesse dizendo: venha. Você foi feito para estar aqui. E então, eu entrei completamente na luz, deixando para trás o caos do mundo físico e as crenças cuidadosamente construídas às quais eu me agarrei por tanto tempo. Naquele momento, eu sabia que estava prestes a encontrar uma verdade que desafiaria tudo em que eu acreditava, sobre mim mesmo, sobre o divino e sobre o propósito da minha vida. O que estava além da luz era algo além da minha compreensão, algo para o qual nenhuma quantidade de preparação poderia ter me equipado, não importa quantas vidas eu pudesse ter vivido. O encontro que eu estava prestes a experimentar redefiniria completamente minha compreensão da fé, da graça e da própria natureza do divino. A luz não era apenas uma presença, ela estava viva, pulsando com uma força tão poderosa e abrangente que eu não conseguia nem começar a entender seu significado. Então, como se a própria luz estivesse falando comigo, uma figura começou a emergir. No início, era apenas uma silhueta, radiante e indistinta. Mas à medida que se aproximava, a forma começou a tomar forma. Ali, diante de mim, estava um ser que irradiava um amor e uma autoridade avassaladores que eu nunca havia sentido antes. Seu olhar encontrou o meu e, naquele momento, foi como se cada canto da minha alma estivesse exposto a uma verdade profunda. Não precisei que me dissessem quem ele era. Eu sabia. Este era Jesus, aquele de quem eu tinha ouvido falar, mas nunca realmente considerei. Para mim, ele sempre foi uma figura em segundo plano, respeitado por seus ensinamentos, mas, em última análise, irrelevante para meu próprio caminho espiritual. No entanto, aqui estava ele, diante de mim com uma presença que desafiava qualquer explicação lógica. Seu próprio ser parecia vibrar com a verdade, e a profundidade de seu amor era avassaladora, superando em muito qualquer coisa que eu já tivesse conhecido. Tentei falar, mas as palavras me escaparam. Era como se ele já soubesse tudo o que eu poderia dizer, como se estivesse lendo os pensamentos mais profundos do meu coração. Ele deu um passo mais perto, seus olhos cheios de compaixão e compreensão, uma compreensão que me fez sentir confortada e completamente exposta ao mesmo tempo. Quando ele finalmente falou, sua voz era gentil, mas carregava uma autoridade que parecia ressoar em um nível mais profundo do que o próprio som. Arjun, ele disse, me chamando pelo nome, embora eu nunca tivesse falado isso em voz alta antes. Por que você buscou tantos caminhos,
mas perdeu aquele que leva a mim. A pergunta me atingiu, não com acusação, mas com um desejo profundo e doloroso. Eu não tinha resposta. Eu tinha passado minha vida guiando outros a buscar o divino, mas aqui estava eu, diante de uma verdade que eu nunca tinha conhecido. Eu tinha me dedicado aos princípios do karma, dharma e aos ciclos infinitos da reencarnação, acreditando que estes eram a estrutura definitiva para entender a existência. No entanto, neste momento, tudo parecia incompleto, como se eu estivesse caminhando por uma estrada que me levou a um beco sem saída. Eu busquei o divino, consegui dizer, minha voz tremendo. Por meio da meditação, da disciplina, do serviço, segui os ensinamentos transmitidos através dos tempos. Jesus assentiu, sua expressão suavizando-se com uma ternura que parecia emanar de seu próprio ser. Você buscou com sinceridade, Arjun, mas a verdade sempre esteve mais perto do que você imaginava. O divino que você busca não é encontrado apenas no esforço, mas na graça. Graça. A palavra pairava no ar, desconhecida, mas profundamente ressonante. Graça era algo que eu nunca havia realmente entendido. Em meus ensinamentos, salvação ou moksha era algo a ser conquistado, por meio de ações, por meio de inúmeras vidas alinhadas com a ordem cósmica. Mas aqui estava ele, me dizendo que era um presente, dado livremente, e não algo que eu poderia alcançar apenas pelo esforço. Eu não entendo, admiti. Como a graça pode substituir a ação? Como ela pode desfazer vidas de karma? Jesus olhou para mim com infinita paciência, seus olhos irradiando compreensão. A graça não substitui a ação, Arjun. Ela a completa. É o amor do Criador derramado por todos que a receberão. O karma o prende ao que você fez, mas a graça o liberta. Meu sacrifício foi para este propósito, quebrar essas correntes e abrir o caminho para a vida eterna. Enquanto ele falava, senti algo se agitar profundamente dentro de mim, como se um véu estivesse sendo levantado do meu entendimento. E ainda assim, eu resisti. Os ensinamentos que eu tinha tão caro, as crenças que moldaram minha vida, não eram tão facilmente descartados. Mas e os caminhos que seguimos? Perguntei, sentindo o peso das minhas perguntas. E a meditação, a abnegação e o serviço? Eles são sem sentido? Eles não são sem sentido, respondeu Jesus, sua voz calma e reconfortante. Eles são bons, mas são incompletos sem a verdade. Você foi criado para conhecer o Pai, não como uma força abstrata, mas como um Deus pessoal. E eu sou o caminho para Ele. Minha mente correu, lutando para conciliar isso com tudo em que eu acreditava. Então, sentindo minha turbulência interior, Jesus estendeu a mão em minha direção. Venha, ele disse, sua voz convidativa, mas autoritária. Deixe-me mostrar a você. Em um instante, o espaço ao nosso redor mudou. Eu não estava mais no vasto espaço etéreo, mas fui transportado para cenas da minha própria vida. Vi momentos de meditação, ensino e serviço, fragmentos da jornada que eu havia trilhado. Vi os rostos daqueles que eu havia guiado, seu anseio pela verdade refletindo o meu. Então, as cenas mudaram ainda mais. Vi vislumbres dos ensinamentos que eu tinha querido, mas agora eles estavam iluminados de uma forma que eu nunca havia entendido. Versos do Bhagavad Gita falavam de rendição e da presença eterna do Divino, mas agora apontavam inequivocamente para Jesus. Era como se as peças de um quebra-cabeça que passei a vida montando estivessem finalmente se encaixando. E então, veio a visão mais surpreendente de todas. Vi Jesus na cruz, seu corpo quebrado e ensanguentado, mas irradiando um amor tão profundo que me fez cair de joelhos. Naquele momento, eu entendi. Seu sacrifício não foi apenas um evento histórico, foi o ápice de tudo que eu estava procurando. Foi a ponte entre a humanidade e o divino,
a resposta final ao anseio que eu carregava em minha alma por tanto tempo. Lágrimas escorriam pelo meu rosto quando me virei para ele, sobrecarregada pelo peso da revelação. Por que eu nunca vi isso antes? Perguntei, minha voz embargada pela tensão das minhas emoções. Por que você não estava pronto? Jesus respondeu gentilmente. Você buscou com um coração sincero, mas precisava ver que o caminho que você seguiu era apenas uma sombra da verdade maior. Agora você sabe. Agora você vê. Naquele momento, senti uma mistura avassaladora de admiração, tristeza e gratidão. Admiração pela profundidade de seu amor, tristeza pelos anos que passei procurando nos lugares errados e gratidão pela revelação que agora estava se desenrolando diante de mim. Mas mesmo quando comecei a compreender a verdade, uma pergunta surgiu dentro de mim, exigindo uma resposta. O que devo fazer com isso? Perguntei, minha voz cheia de incerteza e esperança. Jesus sorriu, sua expressão terna, mas resoluta. Há mais para lhe mostrar, disse ele, sua voz amorosa e firme. Mais que você deve entender. Mas, por enquanto, saiba disto, a verdade foi revelada a você para que você possa compartilhá-la. Há um propósito para a sua vida, Arjun, muito maior do que você imaginou. Enquanto eu estava deitado naquela cama de hospital, dividido entre as verdades conflitantes do meu passado e as revelações que eu havia encontrado, percebi que estava no precipício de uma nova vida, uma vida da qual eu não poderia voltar, não importa o quanto eu tentasse. A profundidade da verdade que eu havia encontrado, a graça que Jesus havia me mostrado, agora era parte de mim, tecida no próprio tecido da minha alma. No entanto, eu não podia ignorar o peso da responsabilidade que estava diante de mim. Os ensinamentos que passei a vida transmitindo aos outros, de karma, reencarnação e disciplina espiritual, pareciam subitamente incompletos, como se fossem apenas fragmentos de uma verdade maior que eu agora tinha vislumbrado em sua plenitude. E, ainda assim, eu lutava para deixá-los ir. Eu sempre acreditei que a salvação era algo a ser conquistado por meio do esforço, que a libertação era o resultado do esforço pessoal. A ideia de que a salvação era um presente, dado livremente pela graça, era algo que parecia estranho e profundamente libertador. Pensei em meus discípulos, as pessoas que me procuraram em busca de orientação, que seguiram meus ensinamentos fielmente. O que eles pensariam se soubessem que eu havia encontrado uma verdade que contradizia tudo o que eu havia ensinado a eles? O medo da rejeição, o medo de ser mal compreendido, pesava muito em meu coração. Como eu poderia ser o líder em que eles sempre acreditaram, se eu não acreditava mais totalmente no caminho que lhes havia mostrado? Mas, ao refletir sobre o que tinha visto, percebi que não se tratava de abandonar minha herança ou meu passado. Tratava-se de abraçar algo maior, algo universal, que transcendia a tradição e a cultura. O amor de Deus, a graça de Jesus, não se limitava a nenhum caminho ou sistema de crenças. Era para todos, independentemente de onde vinham ou no que acreditavam. E naquele momento, entendi que não poderia guardar essa verdade para mim. Não era só para mim, era para o mundo. Lembrei-me das palavras que Jesus havia me dito, há mais para lhe mostrar, Arjun, e você deve compartilhar essa verdade com os outros. Ele não tinha apenas revelado a verdade de seu amor e graça para mim para meu próprio benefício, ele tinha me dado para que eu pudesse passá-la para outros. E essa responsabilidade, por mais pesada que parecesse, era uma que eu não podia ignorar. O caminho à frente era incerto. Eu sabia que compartilhar essa verdade não seria fácil. Isso desafiaria tudo o que eu havia ensinado, tudo o que eu havia acreditado. Mas no fundo do meu coração, eu sabia que não podia negar o que havia experimentado. O amor que eu havia sentido na presença de Jesus, a paz que eu havia conhecido no céu e a graça avassaladora que ele havia me mostrado eram reais. Eles eram inegáveis. E então, tomei uma decisão.
Eu seguiria o caminho que Jesus havia me mostrado, não importava onde ele levasse. Eu compartilharia a verdade da graça de Deus com aqueles que estivessem prontos para ouvi-la, sabendo que eu poderia ser mal compreendido, rejeitado ou até mesmo ridicularizado. Mas eu não podia ficar em silêncio. Eu não podia retornar à vida que eu tinha vivido antes, não depois de tudo que eu tinha visto e sentido. Enquanto eu estava deitado naquela cama de hospital, o peso da minha decisão me pressionando, senti uma sensação de paz que eu não conhecia antes. Era a mesma paz que eu sentia na presença de Jesus, a mesma paz que me inundava quando aceitei sua graça. E pela primeira vez na minha vida, eu me senti verdadeiramente livre, livre do fardo de tentar ganhar a salvação, livre do medo da rejeição, livre da necessidade de provar a mim mesmo. Eu tinha recebido um presente que me foi dado não por causa das minhas ações ou meus esforços, mas por causa do amor do Criador. E agora, era minha vez de compartilhar esse presente com os outros. O caminho à frente não seria fácil, mas eu sabia que não estava sozinho. Jesus havia prometido que seu Espírito me guiaria, e seu amor me sustentaria. Com essa promessa em meu coração, senti um senso de propósito crescendo dentro de mim, um propósito que ia além de ensinar ou guiar os outros. Era um propósito compartilhar a verdade da graça de Deus, convidar outros para o amor que havia transformado minha vida e ajudá-los a descobrir a paz que vem da aceitação do presente da salvação. E assim, com um senso renovado de clareza e determinação, comecei a jornada que mudaria não apenas minha vida, mas a vida daqueles ao meu redor. O caminho à frente era incerto, mas eu sabia que, enquanto seguisse o caminho da graça, nunca estaria perdido. Percebi que precisava desesperadamente de respostas. Mas para onde eu poderia me voltar? O Bhagavad Gita, a escritura sagrada que dediquei minha vida a estudar, de repente pareceu incompleto. Embora eu ainda tivesse profundo respeito por seus ensinamentos, algo havia mudado dentro de mim. Era como se esses ensinamentos agora apontassem para algo maior, algo que eu ainda não conseguia compreender totalmente. Silenciosamente, sem contar a ninguém, embarquei em uma jornada pessoal, buscando uma cópia da Bíblia. Não foi uma tarefa fácil. A ideia de mim, um líder espiritual respeitado, mergulhando nas escrituras cristãs era quase impensável. As consequências de tal ação foram severas. Se alguém na minha comunidade descobrisse minha curiosidade, isso causaria uma tempestade de controvérsias. Mas a necessidade de entender o que eu tinha experimentado, as visões, as revelações, era forte demais para ignorar. O medo do julgamento, embora pesado, foi ofuscado pelo meu desejo avassalador de clareza. Quando finalmente segurei a Bíblia em minhas mãos, meu coração batia forte com uma mistura de antecipação e incerteza. Abri-a com cautela, sem saber o que poderia encontrar em suas páginas. O primeiro versículo que me saudou foi do Evangelho de João: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. A simplicidade e o peso profundo dessas palavras me atingiram profundamente. Parecia que elas ressoavam com a própria presença que eu havia encontrado na luz. Conforme continuei lendo, me vi atraído para a vida de Jesus, seus ensinamentos, seus milagres e, finalmente, seu sacrifício. As palavras ganharam vida para mim, não como conceitos abstratos ou doutrinas distantes, mas como verdades que pareciam ecoar minha própria busca por significado. Comecei a notar paralelos marcantes com os valores que eu tinha prezado por tanto tempo: compaixão, humildade e a importância do serviço aos outros. No entanto, a mensagem central da graça e da salvação por meio de Jesus era inteiramente nova para mim, diferente de tudo que eu já havia encontrado nos ensinamentos que eu conhecia. A ideia de que a salvação era um presente, dado livremente, desafiava tudo que eu acreditava sobre o karma e o ciclo infinito de nascimento e renascimento. Se a salvação não pudesse ser conquistada, se fosse simplesmente um presente dado em graça, então o ciclo pelo qual eu tinha vivido por tanto tempo parecia incompleto.
A graça não era algo para ser trabalhado ao longo de inúmeras vidas, ela estava disponível para qualquer um, agora mesmo, neste momento. À medida que essas realizações começaram a criar raízes em meu coração, senti uma profunda sensação de clareza emergir. Mas com essa clareza veio o medo. Como eu poderia explicar tudo isso para as pessoas que eu amava e servia? Minha família, meus seguidores, minha comunidade inteira, eles me viam como seu guia, como um símbolo de fé inabalável no caminho que eu havia trilhado por tanto tempo. Como eu poderia dizer a eles agora que estava em um caminho diferente, um que eu ainda estava apenas começando a entender? Uma noite, enquanto eu estava sentado em contemplação silenciosa, minha esposa entrou na sala. Ela sempre foi minha confidente mais próxima, a única pessoa que me conhecia melhor do que qualquer outra pessoa. Sua preocupação era palpável, mas também sua paciência. Ela tinha visto as mudanças em mim e estava esperando que eu me abrisse, para compartilhar o que estava pesando tanto em meu coração. Anjali, ela disse suavemente, algo está diferente em você. Eu posso ver. O que quer que você tenha experimentado durante aqueles momentos, ainda está com você. Você não precisa carregar isso sozinha. Suas palavras romperam minhas defesas. Pela primeira vez desde minha experiência de quase morte, encontrei coragem para falar sobre o que tinha acontecido. Não compartilhei tudo, mas contei a ela o suficiente para transmitir a enormidade do que havia testemunhado. Falei da luz, da presença de Jesus e das verdades que me foram reveladas. Sua resposta me pegou de surpresa. Ela não descartou ou questionou o que eu disse. Em vez disso, ela ouviu com o coração aberto, sua própria fé e curiosidade despertadas por minhas palavras. Se esta é a verdade que lhe foi mostrada, ela disse pensativamente, então talvez seja uma verdade que precisamos explorar juntos. Seu apoio foi a âncora de que eu precisava. Com ela ao meu lado, senti força para seguir em frente. Comecei a estender a mão cautelosamente para os outros, compartilhando fragmentos da minha experiência. Alguns eram curiosos e abertos, outros céticos e alguns totalmente desdenhosos. Mas eu não temia mais suas reações. A verdade que eu havia encontrado era importante demais para permanecer escondida. Não importa o quão difícil ou desconfortável fosse, eu tinha que compartilhá-la. Ao refletir sobre esses primeiros passos, uma profunda percepção começou a se estabelecer. Meu papel como líder espiritual não havia terminado, ele havia se transformado. Eu ainda era um guia, mas agora estava guiando as pessoas em direção a uma verdade que havia mudado minha própria vida para sempre. A jornada estava longe de terminar. Ainda havia perguntas a serem respondidas, pontes a serem construídas e verdades a serem compartilhadas. Minha vida havia sido irrevogavelmente alterada, e eu tinha apenas começado a compreender o peso total dessa mudança. No entanto, pela primeira vez, senti uma paz que ultrapassava todo o entendimento, uma paz não enraizada em meus próprios esforços ou realizações, mas na graça que havia encontrado. Com meu coração cheio de perguntas e um espírito fortalecido pela fé recém-descoberta, eu estava pronto para dar o próximo passo. Ainda havia muito a aprender, muito a explorar e muito a compartilhar. Mas uma coisa ficou clara, eu não poderia trilhar esse caminho sozinha. Eu precisava de orientação, coragem e, acima de tudo, graça. Quando chegou a hora de compartilhar minha experiência com os outros, meu coração ficou pesado, como se estivesse sendo espremido em um torno. Não era o medo da rejeição que me sobrecarregava, mas o peso da verdade que eu estava prestes a revelar. A verdade não era apenas pessoal, era transformadora, e eu sabia que tinha o potencial de mudar vidas como havia mudado a minha. Mas como os outros responderiam? Essa incerteza era assustadora. Escolhi começar com alguém em quem confiava profundamente, um colega líder espiritual e amigo chamado Ravi. Ele era um homem de mente aberta, alguém que valorizava a exploração e o diálogo em vez de dogmas rígidos.
Se alguém conseguia ouvir sem julgamento, era ele. Sentamos no silêncio do meu escritório, o ar denso com pensamentos não ditos. Ravi sentou-se à minha frente, esperando pacientemente enquanto eu reunia coragem para falar. Algo aconteceu comigo, comecei, minha voz tremendo. Algo que não consigo explicar dentro da estrutura que conhecemos durante toda a nossa vida. Sua testa franziu ligeiramente, mas ele não interrompeu. Encorajado por seu silêncio, compartilhei a história da minha experiência de quase morte, como me desapeguei do meu corpo, a luz que encontrei, mais importante, a presença de Jesus. Falei sobre as visões, as revelações sobre a graça e o convite para abraçar uma nova compreensão da salvação. Quando terminei, Ravi permaneceu em silêncio por um longo momento. Finalmente, ele falou. Arjun, isso é inesperado, mas não posso ignorar a sinceridade em sua voz ou a transformação que vejo em você. Talvez haja mais nessa verdade do que entendemos. Suas palavras foram como um bálsamo para minha alma. Pela primeira vez, me senti validado, como se não estivesse totalmente sozinho nessa jornada. Mas sua curiosidade também trouxe novas perguntas, que eu não estava totalmente preparado para responder. Como você concilia isso com o que ensinamos e acreditamos? Ele perguntou. Não tenho todas as respostas, admiti. Mas o que sei é que a verdade que encontrei é inegável. Não foi uma rejeição do que praticamos, parecia uma realização disso. Graça não é algo que eu já tenha entendido antes, mas agora parece a peça que faltava. Encorajado pela franqueza de Ravi, decidi dar um passo mais ousado. Comecei a frequentar reuniões cristãs em segredo. No começo, parecia estranho e surreal. Eu me senti como um estranho, como se estivesse invadindo um espaço que não era para mim. Mas enquanto ouvia os ensinamentos e observava a adoração, fiquei impressionado com a sinceridade e alegria nos corações das pessoas ao meu redor. A fé delas não era apenas sobre ritual, era viva e transformadora. Um domingo, o pastor compartilhou a parábola do filho pródigo. Enquanto ele descrevia o pai correndo para abraçar seu filho rebelde, lágrimas encheram meus olhos. Eu já tinha ouvido ensinamentos semelhantes sobre o amor divino antes, mas isso era diferente. Não era apenas um conceito abstrato, era um relacionamento. Pela primeira vez, entendi o que significava ser acolhido pela graça, não por causa do que eu tinha feito, mas por causa de quem Deus é. Comecei a ver paralelos poderosos entre os ensinamentos de Jesus e alguns dos princípios fundamentais que eu havia estimado na filosofia hindu: compaixão, serviço e devoção a um propósito maior. Esses valores eram mantidos em ambas as tradições. Mas a mensagem da graça, a ideia de que a salvação é um presente, não uma recompensa por ações, era inteiramente nova. Era uma verdade que me desafiava e me trazia paz. À medida que me aprofundava na Bíblia, senti uma urgência crescente em compartilhar minha experiência com os outros. Comecei aos poucos, falando com amigos próximos e seguidores que poderiam estar abertos a ouvir minha história. As reações foram variadas. Alguns estavam curiosos, fazendo perguntas ponderadas sobre o que eu tinha visto e aprendido. Outros estavam céticos, questionando como um guru devoto poderia abraçar uma verdade tão radicalmente diferente. Uma noite, falei para um pequeno grupo de discípulos que vieram buscar minha orientação. Em vez de ensinar a partir das Escrituras como eles esperavam, compartilhei meu encontro com Jesus. Falei da luz, do amor e do convite para aceitar a graça. Enfatizei a continuidade que vi entre buscar a verdade nos ensinamentos hindus e encontrar realização em Cristo. A sala ficou em silêncio quando terminei. Então, uma jovem levantou a mão. Guruji, ela perguntou hesitante, se o que você está dizendo é verdade, isso significa que tudo o que nos ensinaram está errado. Não, respondi gentilmente. O que nos foi ensinado não é errado, mas incompleto.
As verdades que buscamos por meio da meditação, serviço e devoção nos trouxeram até aqui, a esta verdade maior. Não é uma rejeição do que conhecemos, é uma expansão disso. Isso pareceu ressoar com alguns, mas eu podia sentir o desconforto em outros. A mudança nunca é fácil, especialmente quando desafia crenças profundamente arraigadas. No entanto, eu sabia que compartilhar minha história não era sobre convencer ninguém, era sobre plantar sementes da verdade e permitir que elas crescessem em seu próprio tempo. À medida que continuei a ter essas pequenas discussões, percebi que minha mensagem não era apenas sobre minha experiência, era sobre o amor universal de Deus. Não era sobre abandonar a cultura ou a tradição, mas sobre abraçar a realização do que essas tradições apontavam. A graça não era limitada pela religião ou ritual, era para todos. A prática espiritual não era apenas a tranquilidade passageira de aquietar a mente. Tornou-se uma sensação duradoura de ser sustentado em amor incondicional. Pela primeira vez, me senti verdadeiramente livre, não porque havia alcançado a iluminação por meio do esforço, mas porque havia recebido a graça por meio da fé. A decisão de seguir a Cristo veio com imensos desafios. Minha identidade como líder espiritual foi a base de toda a minha vida, meus ensinamentos, minha comunidade, minha família, tudo estava enraizado em meu papel como guru dentro do hinduísmo. Trilhar um novo caminho significava redefinir minha própria existência, e isso era assustador e libertador. Comecei a construir pontes entre minha antiga vida e minha nova fé. Eu sabia que minha história tinha o potencial de alienar alguns, mas também inspirar outros. Com humildade, comecei a compartilhar como os ensinamentos de Jesus cumpriam as verdades mais profundas que eu buscava no hinduísmo. Conceitos como compaixão, serviço e devoção, valores centrais para ambas as religiões, assumiram um novo significado quando vistos através das lentes da graça e da salvação. Um dos primeiros passos que tomei foi falar com minha família. Minha esposa, Sunita, e nossos filhos sempre apoiaram minha jornada espiritual, mas isso foi algo totalmente diferente. Sentando-os, compartilhei minha experiência com mãos trêmulas e um coração cheio de oração. Falei da luz, do encontro com Jesus e do convite para aceitar seu amor. Sunita ouviu atentamente, seu rosto uma mistura de preocupação e curiosidade. Arjun, ela disse suavemente, isso é muita coisa para processar, mas vejo a mudança em você e confio em seu coração. Suas palavras me deram força. Com o tempo, minha família começou a explorar o cristianismo ao meu lado. Começamos a frequentar a igreja juntos, estudar a Bíblia e nos envolver em discussões sobre fé. Não foi uma transição fácil, mas foi profundamente gratificante. Ver nossos filhos crescerem em sua compreensão do amor de Deus se tornou uma das maiores alegrias da minha vida. No entanto, nem todas as reações foram tão favoráveis. Dentro de nossa comunidade mais ampla, minha história foi recebida com ceticismo, resistência e até raiva. Alguns viam minha transformação como uma traição, acusando-me de abandonar a fé e as tradições que eu havia defendido. Outros descartaram minha experiência como uma alucinação ou um momento fugaz de fraqueza. Suas palavras doeram, mas também aprofundaram minha determinação. Comecei a ver esses desafios como oportunidades de demonstrar o amor e a graça que recebi. Em vez de discutir ou me defender, concentrei-me em compartilhar minha história com autenticidade e compaixão. Lembrei-me de que a transformação geralmente começa com desconforto e que plantar sementes da verdade às vezes requer paciência. Para atingir um público mais amplo, comecei a escrever sobre minha experiência e a falar em encontros interreligiosos. Meu objetivo não era converter ninguém, mas estimular o diálogo e a compreensão. Enfatizei que minha jornada não era sobre rejeitar uma fé por outra, mas sobre descobrir a plenitude do amor de Deus. Eu queria que as pessoas vissem que a graça está disponível para todos, independentemente de sua origem ou crenças.
Um dos momentos mais poderosos da minha jornada ocorreu durante um encontro em que falei para um público misto de hindus, cristãos e buscadores de várias origens. Enquanto compartilhava minha história, notei lágrimas nos olhos de um homem idoso sentado na primeira fila. Depois, ele se aproximou de mim e disse: "Tenho buscado respostas a minha vida inteira, e sua história me deu esperança. Obrigado." Momentos como esses me lembravam porque eu tinha sido chamado para compartilhar meu testemunho. Não se tratava de convencer as pessoas ou provar um ponto, era sobre apontá-las para a luz que eu tinha encontrado. A reconciliação com meus seguidores foi outra parte significativa da minha transformação. Muitos deles me procuraram em busca de orientação, e meu afastamento dos ensinamentos tradicionais os deixou se sentindo perdidos ou traídos. Eu os procurei com humildade, reconhecendo seus sentimentos e compartilhando meu coração. Alguns escolheram ir embora, mas outros permaneceram curiosos sobre o novo caminho que eu havia tomado. Com o tempo, alguns até se juntaram a mim na exploração do cristianismo, atraídos pela mensagem da graça e do amor de Cristo. Durante tudo isso, eu me apoiei na minha nova família espiritual na igreja. Seu apoio e encorajamento foram uma fonte constante de força. Eles me acolheram sem julgamento, fornecendo um espaço seguro para crescer na minha fé. A gentileza deles me lembrou dos ensinamentos de Jesus sobre amor e comunidade, e me senti grata por fazer parte de algo tão lindo. Ao refletir sobre minha jornada, fico impressionada com a coragem que foi necessária para buscar a verdade, mesmo quando isso significava entrar no desconhecido. Deixar de lado tudo o que eu achava que sabia foi uma das coisas mais difíceis que já fiz, mas também foi a mais gratificante. Por meio da minha experiência, aprendi que o amor de Deus transcende todas as fronteiras, culturais, religiosas e pessoais. Para qualquer um que esteja ouvindo minha história, quero encorajá-lo: nunca pare de buscar a verdade. Quer você esteja firme em sua fé, questionando ou em algum lugar entre os dois, saiba que o amor de Deus está esperando por você. Se você está carregando dúvidas, medos ou fardos, leve-os a Ele. A graça não é algo que você ganha, é um presente dado gratuitamente. Ao encerrar, convido você a compartilhar seus pensamentos ou pedidos de oração nos comentários abaixo. Sua jornada é importante, e eu ficaria honrado em orar por você. Se esta história o tocou, eu o encorajo a explorar mais testemunhos incríveis vinculados no final deste vídeo. Suas histórias de esperança, transformação e o poder ilimitado do amor de Deus são inspiradoras. Obrigado por se juntar a mim nesta jornada. Que você seja abençoado com paz, verdade e coragem para seguir aonde quer que a luz o leve.